A figura que a história registrou como Robert Mugabe veio ao mundo em 21 de fevereiro de 1924, na missão jesuíta de Kutama, então parte da Rodésia do Sul, território que hoje conhecemos como Zimbábue. Seu pai, Gabriel Matibiri, era um habilidoso carpinteiro pertencente ao clã Zezuru, ramificação do povo Shona, cuja linhagem já havia conhecido tempos de maior prestígio. O avô de Robert, no século XIX, exercera poder como chefe local, mas a ocupação colonial britânica havia relegado a família a uma posição social bem menos privilegiada. Sua mãe, Bona, dedicava-se ao ensino do catecismo cristão na mesma missão de Kutama e, além de Robert, criou outros 5 filhos, 3 meninos, Michael, Rafael e Donald, e 2 meninas, Bridget e Sabina. O país que acolheu seu nascimento, como a maioria das nações africanas, era uma criação artificial do colonialismo. A Rodésia do Sul, assim como grande parte do sul da África, havia sido subjugada pelos britânicos no final do século XIX, como parte da ambiciosa visão de Cecil Rhodes, estabelecer um corredor contínuo de domínio britânico, estendendo-se da colônia do Cabo, no extremo sul, até o Cairo, no Egito. Embora a Alemanha e a Bélgica tenham frustrado esse plano ao ocupar territórios na África Oriental e no Congo, Rhodes conseguiu assegurar vastas áreas ao norte, até os lagos Tanganica e Malawi, por meio de concessões minerais e acordos com líderes locais. Esses territórios foram posteriormente reorganizados em zonas administrativas sob influência britânica. A região onde Mugabe cresceu tornou-se a Rodésia do Sul, nome que homenageava justamente o papel central de Rhodes na expansão imperial. No entanto, antes da chegada dos britânicos, a área não era um bloco uniforme. Predominavam os Shona, com uma minoria Ndebele, divisão étnica que, como em outros países africanos, geraria tensões profundas após a independência. Nas primeiras décadas do século XX, tanto Shonas quanto Ndebeles começaram a ser deslocados de suas terras à medida que colonos britânicos se estabeleciam em massa, transformando vastas extensões em latifúndios agrícolas. Foi apenas em 1923, poucos meses antes do nascimento de Mugabe, que a Rodésia do Sul foi oficialmente constituída como colônia britânica. Sua infância, porém, foi marcada por instabilidade. Em 1930, com apenas 6 anos, seu pai, Gabriel, envolveu-se em um conflito com os jesuítas que administravam a missão de Kutama, obrigando a família a se mudar para uma aldeia distante. As crianças, no entanto, puderam continuar seus estudos em Kutama, embora isso significasse longas caminhadas diárias. A tragédia bateu à porta em 1934, quando seu irmão Michael faleceu após ingerir milho contaminado. Pouco depois, Gabriel abandonou a família para iniciar um novo relacionamento, do qual nasceram mais 3 filhos. Mesmo diante dessas adversidades, Mugabe destacou-se como aluno brilhante. Colegas de época o descreviam como um jovem sério, embora reservado e de difícil leitura. Um sacerdote da missão, Padre Jerome Oeya, tornou-se seu mentor e lhe apresentou a história da Guerra de Independência da Irlanda, travada contra os britânicos nos anos 1920, experiência que, segundo muitos analistas, deixou marcas profundas em sua formação política. Pouco se sabe sobre suas convicções na juventude, mas seu desempenho acadêmico era inquestionável. Em 1941, conquistou uma vaga em um curso de formação para professores no Kutama College, obtendo o diploma em 1945. Nos anos seguintes, entre o final da década de 1940 e o início dos anos 1950, Mugabe percorreu a Rodésia do Sul e parte da África do Sul, lecionando em diversas instituições enquanto aprofundava sua própria educação. Em 1952, formou-se em História e Literatura Inglesa pela Universidade de Fort Hare, no Cabo Oriental Sul-Africano. Mesma instituição onde, anos antes, Nelson Mandela havia estudado Direito. Esse período coincidiu com o despertar político de toda uma geração africana. Após a Segunda Guerra Mundial, ecoavam pelo continente os clamores por independência, inspirados pelo exemplo da Índia, que sob a liderança de Mahatma Gandhi, havia se libertado do jugo britânico em 1947. Muitos africanos questionavam, por que não teriam o mesmo direito à autodeterminação? Enquanto esteve na África do Sul, que desde 1910, era uma colônia autônoma dominada pela minoria branca, Mugabe passou a frequentar círculos onde se discutiam essas ideias e onde se organizavam grupos políticos para pressionar pela independência. Lá, o governo, a partir de 1948, implementava o apartheid, sistema que institucionalizava a segregação racial, privando a maioria negra de direitos políticos, sociais e econômicos. Um modelo semelhante logo seria adotado em sua terra natal.
Mugabe afirmaria mais tarde que ao retornar à Rodésia do Sul em 1952, já carregava uma consciência aguçada sobre as injustiças do colonialismo e da dominação pela minoria branca. No entanto, suas ações na época não refletiam esse discurso. Nos anos seguintes, dedicou-se quase exclusivamente à carreira docente, primeiro na Rodésia do Sul e, entre 1955 e 1958, na Rodésia do Norte. O ponto de virada em sua trajetória ocorreu quando, em 1957, viajou para Gana, o primeiro país africano a conquistar a independência do colonialismo europeu. Foi nesse contexto, no final dos anos 1950, que Mugabe abraçou o nacionalismo africano radical e passou a defender o marxismo, ideologia então em ascensão entre os movimentos independentistas. Conheceu também Sally Ifron, sua futura esposa, que compartilhava suas novas convicções. Juntos, retornaram à Rodésia do Sul em maio de 1960, com Mugabe agora firmemente comprometido com a luta pela libertação africana. As condições que encontrou ao voltar só fariam avivar seu radicalismo. Em 1957, diante do crescente ativismo no continente, o político Joshua Nkomo havia fundado o Congresso Nacional Africano da Rodésia do Sul, com o objetivo de pressionar pela independência e garantir que, uma vez livre, o país fosse governado pela maioria negra, um direito sistematicamente negado pela minoria branca no poder. Enquanto isso, a África do Sul servia como um espelho sombrio do que poderia acontecer se a minoria branca da Rodésia do Sul mantivesse seu domínio sem freios. Lá, a autogovernação havia se transformado em um sistema brutal de segregação institucionalizada, onde a maioria negra era reduzida a cidadãos de segunda classe, sem direitos políticos e submetida às leis opressivas do apartheid. A resposta do regime colonial na Rodésia do Sul, dominado por colonos brancos e seus descendentes, não poderia ser mais reveladora de suas intenções. Em 1959, apenas 2 anos após sua fundação, o Congresso Nacional Africano de Nkomo foi proibido, sinalizando que qualquer movimento que ameaçasse a supremacia branca seria esmagado sem hesitação. Foi nesse clima de repressão crescente e tensão política que Mugabe retornou à Rodésia do Sul no verão de 1960. Não demorou para que um antigo conhecido, Leopold Takavira, o convencesse a se juntar a uma nova força política, o Partido Democrático Nacional, NDP, criado em janeiro daquele ano como sucessor do Congresso banido. Mugabe aceitou o desafio, marcando sua entrada definitiva na política nacionalista. Sua atuação se intensificou nos anos seguintes, à medida que o país se dividia cada vez mais entre a resistência negra e a intransigência branca. Em 1961, uma conferência organizada pelos britânicos em Salisbury, capital da Rodésia do Sul, fracassou em conciliar as demandas irreconciliáveis. De um lado, os nacionalistas negros exigiam independência e governo majoritário. De outro, os colonos brancos se recusavam a abrir mão de seus privilégios. Enquanto isso, Mugabe já se destacava como uma voz inflamada nos comícios do NDP. Mas, como era de se esperar, o partido também foi proibido no final daquele ano. A resposta dos nacionalistas foi imediata. Fundaram a União Popular Africana do Zimbábue, ZAPU, e Mugabe assumiu o cargo de secretário de propaganda. No entanto, a escalada da resistência negra encontrou uma reação ainda mais dura. Em 1962, o partido de extrema-direita Frente Rhodesiana, composto exclusivamente por brancos, assumiu o poder nas eleições da Assembleia Legislativa, um pleito do qual a população negra estava excluída. Sob sua liderança, o regime colonial adotou uma postura ainda mais agressiva contra os movimentos nacionalistas. Entre 1962 e 1963, as tensões atingiram um ponto crítico. Mugabe, cada vez mais convencido de que a luta armada era o único caminho para a libertação, pressionava a ZAPU a adotar métodos mais radicais. Mas Joshua Nkomo, líder do partido, insistia em estratégias menos confrontacionais, apostando em pressões diplomáticas sobre o governo britânico. Foi essa divergência que levou Mugabe, em agosto de 1963, a romper com a ZAPU e fundar a União Nacional Africana do Zimbábue, ZANU, um movimento disposto a usar a força para alcançar a independência. Como secretário-geral da nova organização, Mugabe não teve muito tempo para atuar livremente. Em dezembro daquele ano foi preso sob acusações de subversão, condenado inicialmente a quase 2 anos de prisão, pena que, com sucessivas extensões, se transformaria em 11 anos de encarceramento. Só seria libertado em novembro de 1974. Mas, enquanto Mugabe cumpria sua sentença, a Rodésia do Sul vivia uma virada histórica.
Em 1965, 2 anos após sua prisão, o governo colonial deu um golpe audacioso, declarando independência unilateral de forma ilegal, rompeu com a Grã-Bretanha e consolidou o domínio branco sob o nome de Rodésia. A medida foi uma resposta direta à independência de Zâmbia e Malawi em 1964, ambos governados por maiorias negras, um cenário que os colonos brancos da Rodésia se recusavam a aceitar. A recusa em ceder o poder a uma população negra 4 vezes maior do que a branca acendeu a faísca da Guerra do Mato, um conflito que já vinha se formando desde 1964, quando a ZANU iniciou suas primeiras ações armadas. Até mesmo a ZAPU, antes relutante, viu-se obrigada a pegar em armas após a declaração de independência de Ian Smith. No entanto, nos primeiros anos, os guerrilheiros enfrentaram enormes dificuldades. O governo rodesiano, apoiado pela África do Sul do Apartheid e pela Moçambique ainda sob domínio português, dispunha de armamento moderno e uma estrutura militar bem treinada. Além disso, divisões internas entre ZANU e ZAPU enfraqueciam a resistência. Enquanto a guerra se arrastava, a comunidade branca da Rodésia não apenas mantinha seu domínio como atraía mais colonos europeus, chegando a quase 300 mil na década de 1970. Mugabe, por sua vez, passava seus anos na prisão entre as condições desumanas de Salisbury Maximum Security Prison e outros centros de detenção, onde superlotação, tortura e maus-tratos eram rotina. Mas mesmo atrás das grades ele não se rendia. Transformou sua cela em uma sala de aula, ensinando companheiros de prisão e, ao mesmo tempo, aprofundando seus próprios estudos, chegando a obter um mestrado em economia. A prisão que deveria quebrá-lo só o tornou mais determinado. Não bastasse dominar a economia nos confins de uma cela, Mugabe ainda conquistou um bachelor em administração e 2 diplomas em direito durante aqueles 10 anos de encarceramento. Mas sua maior vitória não estava nos livros, estava na resistência. Ao lado de figuras como Nadaningi Sitole, cofundador da ZANU e também preso por uma década, ele transformou as grades em um quartel-general político. Os guardas, muitos deles africanos negros simpáticos à causa, viravam os olhos para as mensagens que saíam clandestinamente da prisão. Assim, mesmo atrás das grades, Mugabe e seus aliados continuaram a orquestrar a Guerra do Mato, moldando seu curso ao longo dos anos 1960 e início dos 1970. Quando finalmente saíram da prisão em 1974, o cenário que encontraram era de fratura. A ZANU se dividia entre visões antagônicas, Sitole mais inclinado a negociar uma transição pacífica com os brancos e Mugabe, agora intransigente, disposto a levar a luta até o fim. A ruptura foi inevitável. Em 1975 a ZANU se partiu em duas. De um lado, a ZANU Nonga, leal a Sitole, de outro, a ZANU-PF sob o comando de Mugabe, que herdou a facção mais radical e militarizada. O timing não poderia ter sido mais estratégico. Do outro lado da fronteira, em Moçambique, o vento da história soprava a favor dos nacionalistas. Após anos de guerra colonial, Portugal capitulou. Em 1975, o país africano conquistou sua independência. Para Mugabe, era uma virada de jogo. Agora a ZANU-PF tinha um aliado sólido, um território seguro para treinar guerrilheiros e lançar ofensivas. A partir de 1975, a Guerra do Mato ganhou um novo fôlego. Mugabe, instalado em Moçambique, comandou uma escalada violenta. Em janeiro de 1976, ordenou uma incursão massiva de guerrilheiros pelo leste da Rodésia, marcando o início de uma fase mais sangrenta do conflito. Enquanto isso, o regime de Ian Smith desmoronava. Em 1976, a conscrição obrigatória de todos os brancos com menos de 35 anos foi decretada, um sinal de desespero. Mas nem isso adiou o inevitável. A Rodésia estava isolada, até a África do Sul, bastião do apartheid, hesitava em apoiar Smith. O secretário de Estado americano, Henry Kissinger, pressionava por um acordo que incluísse os negros no poder. Mugabe, porém, não pensava em dividir. Enquanto negociava com uma mão, com a outra eliminava rivais dentro da ZANU-PF. Em 1977, prendeu Wilfred Manda, seu ex-braço direito. 2 anos depois, Josiah Tongogara, outro potencial concorrente, morreu em um acidente de carro suspeito. No final dos anos 1970, Mugabe era o líder absoluto, e a Rodésia, um país à beira do colapso. Os números não mentiam. Em 1979, menos de 250 mil brancos permaneciam no país, apenas 4% da população.
Sem aliados externos, com a economia em frangalhos e acusações de uso de armas biológicas, como antraz e bactérias de cólera, manchando sua reputação, Smith não tinha saída. Em agosto de 1979, a Grã-Bretanha convocou todas as partes para a Conferência de Lancaster House. Mugabe relutou em ir, só cedendo quando Moçambique ameaçou cortar seu apoio se ele boicotasse as negociações. Mesmo assim, chegou desconfiado, certo de que os britânicos tinham seus próprios interesses. Após 3 meses de tensas discussões, o Acordo de Lancaster House foi assinado em dezembro. Previa um cessar-fogo, eleições livres e a criação de um novo país, o Zimbábue, nome africano da região. Os brancos manteriam suas terras e 20 das 100 cadeiras do parlamento por um período determinado, uma concessão para acalmar o medo da minoria. Quando as eleições chegaram, em fevereiro de 1980, Mugabe arrasou, 63% dos votos, 57 das 80 cadeiras reservadas aos negros. A ZAPU de Joshua Nomo ficou com 20, e o Partido da Frente Rhodesiana de Smith, com as 20 cadeiras brancas. Em 18 de abril de 1980, poucas horas após o Zimbábue ser oficialmente declarado independente, Robert Mugabe tomou posse como primeiro-ministro. O cargo mudaria de nome com o tempo, mas uma coisa não mudaria: seu poder. E para muitos, esse seria apenas o começo de uma era que redefiniria, para o bem e para o mal, o destino de uma nação. O poder que Mugabe conquistou em 1980 não seria abandonado tão cedo, e de fato, ele o manteria com mão de ferro por 37 anos. Mas os desafios que se impunham ao novo governo eram imensos. A prioridade imediata era gerenciar a transição de um regime de minoria branca para um governo de maioria negra, sem que o país mergulhasse no caos. Nos primeiros meses de seu mandato, Mugabe adotou um discurso de reconciliação, prometendo uma nação unida onde brancos e negros pudessem coexistir. Não eram apenas palavras. Inicialmente, seu governo fez esforços concretos para acalmar os ânimos. Apesar da fuga de quase 1.000 zimbabuenses brancos por mês, muitos rumo à África do Sul ou à Grã-Bretanha, o governo garantiu que as famílias de colonos poderiam permanecer em suas terras, seguras e protegidas. Até Ian Smith, o antigo líder da Rodésia, colaborou com a nova ordem, permanecendo no país e incentivando outros brancos a fazer o mesmo. A realidade econômica também ditava prudência. As plantações agrícolas, ainda nas mãos dos brancos, geravam receitas fiscais vitais para o Estado. Por isso, nos primeiros anos, Mugabe evitou confrontos diretos com os fazendeiros. Mas a harmonia era frágil. Já em 1981, os sinais de ruptura começaram a aparecer. Estátuas de Cecil Rhodes e outros símbolos coloniais foram derrubadas, e a capital, Salisbury, foi rebatizada como Harare. A relação entre Mugabe e Smith azedou quando este acusou o ZANU-PF de corrupção e de buscar um estado de partido único. O rombo foi definitivo. Em poucos anos, a população branca, que chegará a 300 mil na década de 1970, despencou para menos de 100 mil em 1985, e não pararia de cair. Até o final do século, restariam apenas 50 mil, um número simbólico, semelhante ao de outros países africanos sem passado colonial de assentamento. O Acordo de Lancaster House garantia que os brancos mantivessem suas terras, a menos que as vendessem por vontade própria. Assim, durante os anos 1980 e 1990, muitos dos que permaneceram seguiram dominando economicamente o país, embora cada vez mais isolados politicamente. Viviam em bolhas de privilégio, frequentando clubes exclusivos e até construindo pistas de pouso em suas vastas propriedades para evitar o contato com a nova realidade. Mas esse mundo estava com os dias contados. A partir de meados dos anos 1990, o regime de Mugabe adotaria uma política agressiva de expropriação de terras, arrasando os últimos vestígios da Rodésia colonial. No entanto, nos anos 1980, os desafios iam além das tensões raciais. A economia e as divisões étnicas entre os próprios negros eram questões urgentes, e o governo de Mugabe enfrentaria ambas com resultados desiguais. No início, os sinais eram promissores. Após décadas de sanções internacionais que asfixiavam a Rodésia, a independência do Zimbábue abriu as portas do mundo. O país, finalmente reconhecido, viu sua economia deslanchar. Com as relações raciais relativamente estáveis, as plantações brancas exportavam livremente, e o governo colhia os frutos dessa parceria forçada. Em apenas 2 anos, a renda per capita saltou de $900 para $1.100, um crescimento de quase 20%, um milagre para uma nação recém-nascida. Mas a prosperidade tinha pés de barro.
O Zimbábue independente herdou não apenas a liberdade, mas também as dívidas da guerra e as expectativas de um povo que exigia mudanças rápidas. Países como Grã-Bretanha e Estados Unidos, ávidos por atrair o novo regime para seu campo na Guerra Fria, abriram linhas de crédito generosas. Mugabe não hesitou em recorrer a elas. Parte do dinheiro foi investida em projetos sociais admiráveis, centenas de escolas foram construídas, e um sistema de saúde moderno começou a tomar forma. Os resultados foram visíveis. Até os anos 1990, mais de 80% dos zimbabuenses sabiam ler e escrever, e o acesso a vacinas e cuidados básicos expandiu-se como nunca. No entanto, behind the veneer of progress, corruption festered. A elite do ZANU-PF enriquecia enquanto o país afundava em dívidas. Os superávites orçamentários dos primeiros anos deram lugar a déficits crônicos, e a população, que crescia a passos largos, de 7 milhões em 1980 para mais de 10 milhões em 1990, enfrentava desemprego crescente. Mas o maior drama do início dos anos 1980 não era econômico, e sim étnico. Apesar do fim oficial da Guerra do Mato em 1979, focos de resistência persistiam, especialmente em Matabelelândia, no oeste do país. A razão? As divisões profundas entre os próprios negros. Embora a maioria esmagadora da população fosse banto, ela se dividia em grupos étnicos rivais, principalmente os Shona, do qual Mugabe fazia parte, e os Ndebele. Os Shona, 70% da população negra, dominavam os ZANU-PF, enquanto os Ndebele, apenas 20%, temiam ser marginalizados. Muitos deles apoiavam Joshua Nomo e seu ZAPU, a principal oposição ao governo. A desconfiança era mútua. Para Mugabe, a lealdade dos Ndebele à antiga guerrilha e a recusa em depor as armas eram uma ameaça à unidade nacional. Em 1982, a descoberta de um grande arsenal de armas em Matabelelândia foi a gota d'água. O governo agiria, e o faria com uma brutalidade que chocaria até seus aliados. Já nos primeiros anos de independência, Mugabe havia buscado apoio onde poucos ousariam, na Coreia do Norte. Um acordo com Kim Il-sung, o ditador de Pyongyang, previa o envio de conselheiros norte-coreanos para treinar uma unidade especial do exército zimbabuense. Essa força não seria destinada a defender o país de ameaças externas. Seu alvo estava dentro das próprias fronteiras. Essa unidade não seria apenas mais um batalhão no exército zimbabuense. Batizada inicialmente de 5ª Brigada, seu nome foi mudado em 1982 para algo muito mais sinistro, Gukuraondi, um termo em Shona que significa a chuva precoce que arrasta a palha antes das chuvas da primavera. Uma metáfora cruelmente precisa para o que estava por vir. A partir daquele ano, milhares de soldados da Gukuraondi foram despachados para Matabelelândia com uma missão clara: esmagar a insurgência. Mas o que se seguiu não foi uma operação militar convencional. Foi uma campanha de terror sistemático. Qualquer homem Ndebele em idade de combate era automaticamente tratado como dissidente. Centenas eram arrastados de suas casas em batidas noturnas, alguns enviados para campos de reeducação, um eufemismo para centros de tortura, outros executados sumariamente ou engolidos pelos porões de prisões das quais nunca mais emergiriam. Um dos episódios mais brutais ocorreu em março de 1983, às margens do rio Sevale, onde 62 homens e mulheres foram alinhados e metralhados em massa. Não eram combatentes. Eram civis. E seus corpos, jogados na água como lixo, tornaram-se símbolo de um genocídio que ceifaria mais de 20 mil vidas nebeles ao longo dos anos 80. Outros milhares foram presos, deslocados ou simplesmente apagados dos registros, como se nunca tivessem existido. Enquanto o sangue ainda secava em Matabelelândia, Mugabe já olhava para o próximo movimento. O país, afundado em crises econômicas, com as relações raciais em frangalhos e um genocídio em curso, precisava de um líder mais poderoso do que um simples primeiro-ministro. E ele estava disposto a ser esse líder. Após uma vitória esmagadora nas eleições de 1985, com o ZANU-PF conquistando 77% dos votos e 64 das 80 cadeiras reservadas à maioria negra na Assembleia Nacional, Mugabe sentiu que o momento era propício. Em 1987, uma reforma constitucional varreu as últimas barreiras que poderiam conter seu poder. Os cargos de chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas foram fundidos em um só, o de presidente do Zimbábue. Mugabe, é claro, assumiu a posição imediatamente, transformando-se em um ditador de fato, com poderes quase ilimitados. Mas não bastava controlar o Estado. Era preciso eliminar qualquer sombra de oposição.
O ZAPU, partido histórico da resistência negra e principal voz dissidente, foi absorvido à força pelo ZANU-PF. O rol branco, que ainda permitia aos zimbabuenses brancos eleger 20% da Assembleia Nacional, um resquício do Acordo de Lancaster House, foi extinto sob o pretexto de que a transição para a maioria negra já estava completa. Na prática, o Zimbabwe tornará-se um estado de partido único, com Mugabe como seu líder supremo. Curiosamente, mesmo com o genocídio nas costas e um regime cada vez mais autoritário, Mugabe conseguia manter uma fachada de respeitabilidade internacional. Isso se devia em grande parte ao seu papel no movimento dos não-alinhados, bloco de nações que durante a Guerra Fria, buscavam se distanciar tanto dos Estados Unidos quanto da URSS. Em 1986, ele assumiu a presidência da organização, sucedendo a Índia em um momento crucial. A luta contra o apartheid na África do Sul ganhava força, e o mundo pressionava pelo fim do regime racista de Pretória. Mugabe soube capitalizar essa posição. Sob sua liderança, o movimento intensificou as sanções econômicas contra a África do Sul, contribuindo para o desgaste final do apartheid e, indiretamente, para a libertação de Nelson Mandela em 1990. Era a imagem que ele queria projetar, a de um líder panafricanista, incansável na luta contra a opressão colonial. Uma narrativa conveniente que ofuscava o fato de que em seu próprio país, ele estava construindo um sistema tão opressivo quanto aqueles que dizia combater. Mas quem era, afinal, Robert Mugabe, o homem que no final dos anos 80, já governava o Zimbabwe com mão de ferro? Suas convicções políticas eram um emaranhado de contradições. Declarava-se nacionalista africano, marxista-leninista, defensor de um socialismo revolucionário, mas suas políticas econômicas pouco tinham de igualitárias. O que realmente o movia era um ódio visceral ao colonialismo e a tudo que lembrava a dominação branca. Um ódio que com o tempo se transformou em paranoia, como se o fantasma do Império Britânico ainda pairasse sobre cada crise, cada falha de seu governo. Na esfera pessoal, era um homem frio, reservado, com poucos amigos verdadeiros. Sua única confidente era a primeira esposa, Sally, a quem ele insistia em chamar de Amai, mãe da nação. Mas nem mesmo esse título a protegeu. A partir de 1987, Mugabe iniciou um caso extraconjugal com Grace Marufu, sua secretária, que resultaria em 2 filhos, Bona, em 1988, e Robert Jr., em 1990. Quando Sally morreu, em 1992, vítima de insuficiência renal, Grace assumiu não apenas o posto de primeira-dama, mas um papel político cada vez mais influente, e notório por seu gosto por luxo e extravagância. Com o passar dos anos, Mugabe foi se tornando uma figura cada vez mais grotesca. Seu discurso inflamado misturava delírios messiânicos a comparações absurdas, ora se autoproclamando um Cristo negro, ora citando Hitler como exemplo de liderança forte. Enquanto isso, o Zimbabwe afundava. A economia, já combalida nos anos 80, entrou em colapso na década seguinte. A inflação começou a disparar em 1990, um sinal de que o pior ainda estava por vir. O desemprego permanecia alto, a corrupção corroía qualquer tentativa de desenvolvimento industrial, e a falta de investimentos estrangeiros asfixiava o país. Em meados dos anos 90, Mugabe tentou conter a insatisfação dos ex-guerrilheiros, que reclamavam por pensões nunca pagas com um remendo pior que o buraco, impostos mais altos para bancar os benefícios prometidos. O resultado? Greves em 1997. No ano seguinte, o país enfrentou escassez generalizada de alimentos. Mas como sempre, Mugabe tinha um bode expiatório à mão, a Grã-Bretanha. 15 anos após a independência, ele ainda culpava o antigo colonizador por todos os males do Zimbabwe, uma retórica que, além de cínica, já não convencia nem seus próprios aliados. Havia, é verdade, um único benefício nessa crise: a fuga em massa dos jovens. Centenas de milhares deixaram o país em busca de oportunidades no exterior, aliviando a pressão sobre um governo incapaz de gerar empregos. Mas chamar isso de alívio era um eufemismo macabro. O êxodo era, na verdade, um voto de desconfiança no regime. E quando não estava culpando os britânicos, Mugabe voltava sua fúria para outro alvo imaginário: uma suposta conspiração homossexual para destruir o Zimbabwe. Criado em um ambiente conservador e profundamente religioso nos anos 1920, ele via na homossexualidade não apenas um pecado, mas uma ameaça existencial. Essa obsessão só cresceria com o tempo, transformando-se em perseguições abertas e discursos cada vez mais delirantes.
Não é difícil traçar as raízes da homofobia visceral de Mugabe até os valores rígidos e moralistas das décadas de 1920 e 1930, época em que foi criado. Mas o que começou como preconceito enraizado se transformou, nos anos 1990, em uma campanha de ódio estatal. Em discursos públicos, ele passou a classificar homossexuais como sub-humanos, uma praga importada pelos britânicos e outros colonizadores para corromper a África. Suas declarações, no entanto, não pararam por aí, chegaram ao delírio absoluto quando ele passou a falar em uma máfia gay internacional, supostamente empenhada em destruir não apenas sua liderança, mas a própria soberania do Zimbábue. Poderia ser tentador descartar essas afirmações como os devaneios de um homem paranoico, mas elas tinham peso e consequências brutais. Vindas de um ditador no poder, essas palavras se traduziram em perseguição sistemática, transformando o Zimbábue em um dos países mais hostis do mundo para a comunidade LGBTQ+, durante as décadas de 1990 e 2000. O que restava de tolerância foi esmagado sob o peso de uma retórica que convenientemente servia também para desviar a atenção dos desastres econômicos que ele mesmo havia orquestrado. E se a homofobia era um instrumento de distração, a intervenção do Zimbábue na Segunda Guerra do Congo foi uma manobra ainda mais cínica. Em 1998, quando o conflito irrompeu, uma continuação sangrenta da Primeira Guerra do Congo, alimentada pela queda de Mobutu e pelos resquícios do genocídio ruandês, Mugabe viu uma oportunidade. À época, ele presidia o Braço de Defesa da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC, e sem hesitar, enviou mais de 10 mil soldados zimbabuanos para apoiar o novo presidente congolês, Laurent Kabila. Não bastasse isso, pressionou Angola e Namíbia a se juntarem à guerra, transformando um conflito já complexo em um banho de sangue que duraria um quarto de século e ceifaria mais de 5 milhões de vidas, o mais letal desde a Segunda Guerra Mundial. Enquanto o Zimbábue afundava em crises internas, Mugabe mergulhava ainda mais fundo no isolamento internacional. A lista de condenações crescia: violações grotescas de direitos humanos, corrupção endêmica, a farsa eleitoral que perpetuava seu regime, a perseguição aos homossexuais, claro, a expoliação acelerada das fazendas brancas, agora redistribuídas não para camponeses, mas para os comparsas do ZANU-PF. Em 1997, o governo de Tony Blair suspendeu os pagamentos que desde o acordo de Lancaster House vinham compensando a reforma agrária, um sinal claro de que a paciência internacional havia se esgotado. 2 anos depois, quando Mugabe pousou em Londres, foi recebido por protestos de grupos de direitos humanos. O FMI, por sua vez, cortou financiamento a Harare, citando a recusa em implementar reformas e o desrespeito sistemático aos direitos humanos. O golpe final veio em 2002 com a expulsão do Zimbábue da Commonwealth, o grupo de ex-colônias britânicas. Mugabe, agora um pária global, era condenado por quase todos, menos por si mesmo e por seu círculo de parasitas. Em casa, a situação era ainda mais desoladora. No final dos anos 1990, ele lançou uma reforma agrária acelerada, um eufemismo para o saque das últimas propriedades rurais em mãos brancas. O discurso era de justiça histórica, mas a realidade era outra. As terras não foram para camponeses sem terra, mas para generais, ministros e aliados do regime, muitos deles sem a menor experiência em agricultura. O resultado? Um colapso produtivo de proporções catastróficas. Em 2000, o Zimbábue ainda colhia cerca de 2 milhões de toneladas de milho, alimento básico da população. 8 anos depois, a produção despencara para menos de 500 mil. A fome se espalhou, e organizações humanitárias passaram a atuar no país não para ajudar em desastres naturais, mas para evitar uma tragédia fabricada pelo próprio governo. Enquanto o povo definhava, a elite do ZANU-PF vivia em opulência obscena. Mugabe já desfrutava dos privilégios do poder, mas foi sua segunda esposa, Grace, quem se tornou o símbolo mais grotesco da cleptocracia zimbabuana. Apelidada de Gucci Grace, ela viajava a Paris em jatos privados para compras milionárias, enquanto erguia palácios em Harare, um deles, irônico demais, batizado de Graceland em homenagem à mansão de Elvis Presley. Não era exceção. Os altos escalões do partido enriqueciam há décadas às custas do Estado, usando a retórica da redistribuição de terras como cortina de fumaça para roubar descaradamente. A corrupção era tão institucionalizada que política e negócios se fundiram em um único esquema de patronagem, onde lealdade se comprava com mansões, carros de luxo e propinas. O contraste era brutal.
nos arredores de Harare, enquanto a elite do ZANU-PF erguia mansões em Borodali, o bairro mais exclusivo do país, onde a residência presidencial, Blue Roof, brilhava como um monumento à impunidade, o resto da população afundava na miséria. Com a economia em frangalhos e o país cada vez mais isolado, Mugabe começou a enfrentar, pela primeira vez, ameaças reais ao seu poder. A decisão de enviar tropas ao Congo sem consultar o parlamento ou as forças armadas foi a gota d'água. Em janeiro de 1999, mais de 20 oficiais militares foram presos sob acusação de planejar um golpe. O regime tremia. E foi nesse contexto de descontentamento generalizado que surgiu uma figura capaz de desafiar a hegemonia do ZANU-PF, Morgan Tsvangirai, ex-sindicalista e dissidente do partido, que em 1999 fundou o Movimento pela Mudança Democrática, MDC. Pela primeira vez em 2 décadas, Mugabe tinha um adversário à altura, e a batalha pelo futuro do Zimbábue estava apenas começando. Tsvangirai não perdeu tempo, seu objetivo era claro e implacável, derrubar Mugabe. E para isso não hesitou em reabrir as feridas mais profundas da nação. Ao denunciar publicamente o genocídio de Gukuraundi nos anos 1980 e exigir responsabilização dos culpados, ele não apenas desafiou o regime, mas arrancou a máscara de impunidade que protegia Mugabe há décadas. Era uma jogada ousada, quase suicida em um país onde a memória era manipulada e o passado, um campo minado. Mas Tsvangirai sabia, para vencer, era preciso confrontar a história que o ZANU-PF insistia em apagar. Em 2002, o confronto chegou ao seu ápice. Nas eleições presidenciais, Tsvangirai obteve 42% dos votos, um resultado que em qualquer democracia genuína, teria forçado um segundo turno. Mas no Zimbábue de Mugabe, os números eram apenas uma fachada. Denúncias de fraude, intimidação sistemática e assassinatos de líderes do MDC mancharam o pleito. Muitos acreditavam que sem a violência estatal e a manipulação das urnas, Tsvangirai teria vencido. Ainda assim, o resultado foi um sinal inegável. O mito da invencibilidade de Mugabe começava a ruir. Os anos seguintes só aprofundaram a crise. A economia desabava, a inflação disparava, e o descontentamento fermentava nas ruas. Quando as eleições de 2008 se aproximaram, a sensação era de que, desta vez, a maré havia virado. E assim foi, pelo menos nos números oficiais. No primeiro turno, Mugabe ficou em segundo lugar, com 43% dos votos contra 48% de Tsvangirai. Um resultado tão apertado que o regime demorou 1 mês para divulgá-lo, tempo suficiente para forjar documentos e preparar o terreno para o que viria a seguir. Como era de se esperar, Mugabe recusou-se a aceitar a derrota. Declarou publicamente que jamais permitiria que Tsvangirai assumisse a presidência, e suas palavras não eram mera retórica. Entre o primeiro e o segundo turno, o país mergulhou em um banho de sangue. Milícias do ZANU-PF, apoiadas pelo exército, desencadearam uma onda de terror contra apoiadores do MDC. Tsvangirai, diante da escalada de violência e da impossibilidade de um processo justo, retirou sua candidatura. Mugabe, então, impôs um acordo de poder que era pouco mais que uma farsa. Ele permaneceria como presidente, enquanto Tsvangirai assumiria o cargo simbólico de primeiro-ministro, sem controle real sobre as forças armadas, a polícia ou os ministérios-chave. A máscara da unidade nacional durou pouco. Em 2010, Mugabe demonstrou quem ainda mandava no país ao nomear unilateralmente novos governadores provinciais, ignorando completamente o MDC. O acordo de partilha de poder revelou-se o que sempre foi, uma estratégia para ganhar tempo, enquanto o Zimbábue afundava em uma das piores crises econômicas da história moderna. A hiperinflação não era um fenômeno novo. Ela vinha sendo alimentada há anos por décadas de má gestão, corrupção endêmica e políticas econômicas desastrosas. Nos anos 1970, a Rodésia, como o país ainda era chamado, registrava inflação de 1 dígito. Nos anos 1980, sob Mugabe, ela já superava os 10%. Mas foi nos anos 1990 que o colapso se acelerou. Dívida nacional estratosférica, queda vertiginosa da produção industrial, controles de preços irracionais e uma sucessão de erros fiscais transformaram a inflação em um monstro incontrolável. Em 1999, ela ultrapassou 50%. Em 2002, chegou a 200%. Em 2003, a 600%. E então veio o abismo. Com a crise financeira global de 2008, o Zimbábue implodiu. O Banco Central, em um ato de desespero, começou a imprimir dinheiro sem lastro, a receita infalível para a hiperinflação.
Em pouco tempo, os números tornaram-se tão absurdos que o governo simplesmente parou de medi-los. Estimativas independentes sugeriam uma inflação superior a 1 milhão%. O dólar zimbabuense virou papel sem valor. Lojas exibiam preços em trilhões, salários mal davam para comprar um pão, e a população voltou ao escambo ou adotou moedas estrangeiras para sobreviver. Enquanto o país afundava, Mugabe teimava em se agarrar ao poder. Em 2011, aos 87 anos e com a saúde claramente debilitada, ele anunciou que concorreria novamente às eleições. Muitos acreditavam que desta vez a idade e os problemas de saúde o fariam recuar. Enganavam-se. O ditador não apenas insistiu em se candidatar, como adiou o pleito de 2012 para 2013, usando como pretexto a elaboração de uma nova Constituição, um documento que na prática foi mais uma manobra para consolidar seu domínio. As eleições de julho de 2013 foram uma farsa anunciada. Observadores internacionais foram banidos, opositores foram perseguidos, e o MDC denunciou a destruição de dezenas de milhares de cédulas favoráveis a Tsvangirai. Quando os resultados foram divulgados em agosto, a surpresa foi apenas pelo cinismo. Mugabe com 62% dos votos, contra 34% de Tsvangirai, uma inversão grotesca do resultado de 2008. O ZANU-PF ainda garantiu 2/3 do parlamento, assegurando o controle absoluto sobre o país. Mugabe, aos 89 anos, foi empossado para mais um mandato. Mas desta vez, nem mesmo sua teimosia conseguiria conter o colapso final. A economia seguia em frangalhos, a população esfomeada, e o Zimbábue, um pária internacional. O mundo já não via Mugabe como um líder revolucionário, mas como um tirano senil que se recusava a sair de cena. Até que em novembro de 2017, o impensável começou a tomar forma. Com as eleições de 2018 no horizonte e Mugabe dando sinais de que pretendia concorrer novamente, aos 93 anos, a paciência de seus próprios aliados esgotou-se. O estupim foi a demissão do vice-presidente Emmerson Mnangagwa, um veterano do ZANU-PF visto como o sucessor natural de Mugabe. A decisão não apenas enfureceu as Forças Armadas como expôs a fratura dentro do partido, onde a primeira-dama, Grace Mugabe, emergia como uma figura cada vez mais poderosa e controversa, usando a ala feminina do ZANU-PF como trampolim para seus próprios ambições. Para o exército, a gota d'água havia transbordado. Na madrugada de 14 de novembro de 2017, os tanques tomaram as ruas de Harare. Não era uma revolução popular. Era um ajuste de contas interno. Mugabe, o homem que governara o Zimbábue com mão de ferro por 37 anos, estava finalmente encurralado. Mas mesmo assim, ele se recusaria a cair sem lutar. Em questão de horas, as forças de defesa do Zimbábue assumiram o controle de Harare, ocupando pontos estratégicos sem disparar um único tiro. Não era um golpe tradicional, os militares deixaram claro que não pretendiam governar. Seu único objetivo era remover Mugabe, o homem que ironicamente eles próprios haviam ajudado a manter no poder por décadas. A mensagem era simples, o jogo havia terminado. Mas Mugabe, mesmo cercado, ainda se agarrava ao poder com unhas e dentes. Só quando o ZANU-PF, seu próprio partido, o expulsou da liderança em 19 de novembro, substituindo-o por Emmerson Mnangagwa, seu ex-braço direito e agora algoz, é que o cerco começou a se fechar. Mesmo assim, ele se recusou a renunciar. Foi preciso que o parlamento iniciasse o processo de impeachment, em 21 de novembro, para que o ditador finalmente cedesse. Após 37 anos de reinado, primeiro como herói da independência, depois como tirano, Robert Mugabe deixou o poder não como um fugitivo, mas como um homem que ainda ditava as condições de sua saída. E que condições foram essas? Em vez de ser julgado pelos crimes contra seu próprio povo, Mugabe recebeu um pacote de aposentadoria digno de um monarca, uma mansão luxuosa, dezenas de funcionários à sua disposição, a fortunas que havia saqueado do Estado ao longo de décadas e como bônus de despedida, um pagamento adicional de 10 milhões de dólares. O sistema que ele havia corrompido agora o recompensava pela saída. Mas nem mesmo essa generosidade comprou sua lealdade. Nos meses que se seguiram, enquanto sua saúde se deteriorava rapidamente, Mugabe usou seus últimos fôlegos políticos para sabotar Mnangagwa. Nas eleições presidenciais de 2018, ele apoiou abertamente Nelson Chamisa, líder da oposição do MDC, em um movimento que muitos interpretaram como uma vingança calculada, ou talvez um acordo oculto entre dois inimigos do regime. Mnangagwa venceu por uma margem estreita em uma eleição mais uma vez manchada por denúncias de fraude.
Para Mugabe foi o golpe final, seu legado político, já em frangalhos, desmoronava de vez. Quando morreu, em 6 de setembro de 2019, em um hospital de Singapura, ironicamente, o mesmo tipo de instituição de elite que seu governo havia deixado fora do alcance da maioria dos zimbabuanos, Mugabe deixou para trás um país em ruínas. O Zimbabue que ele herdara em 1980, embora marcado pela guerra, era uma das economias mais promissoras da África. 4 décadas depois, sua herança era uma nação com hiperinflação recordista, serviços públicos colapsados e uma elite política que enriquecia enquanto o povo sobrevivia na informalidade. Borodali, o bairro nobre de Harare onde os barões do ZANU-PF vivem em mansões suntuosas, é o símbolo perverso desse legado, um oásis de luxo em meio a um deserto de miséria. Mugabe foi enterrado com honras de Estado em Kutama, sua cidade natal. Como se o Zimbabue ainda pudesse separar o homem que lutou contra o colonialismo do tirano que destruiu o futuro de seu povo. Mas a história não permite essa divisão tão conveniente. Ele foi, acima de tudo, um paradoxo, o intelectual brilhante que se tornou um autocrata brutal, o revolucionário que traiu a revolução, o líder que prometeu liberdade e entregou servidão. Hoje o Zimbabue ainda carrega o peso de suas escolhas. A pergunta que fica não é se Mugabe foi um lutador pela liberdade, em seus primeiros anos, sem dúvida foi. Mas se esse título ainda significa algo quando o mesmo homem que desafiou o apartheid branco construiu um sistema ainda mais opressivo para seu próprio povo. A resposta, gravada na memória de uma geração que conheceu apenas a fome e a repressão, é um veredicto que nem mesmo sua morte pode apagar.